Veja como o livro de Gênesis é concluído. Capítulo 50, do versículo 15 ao 21, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Os irmãos de José ainda não se sentiam seguros no Egito. É possível que eles tenham inventado o pedido atribuído a Jacó para que José os perdoasse, como nós vimos no relato bíblico desse capítulo, versículo 16 a 18, agindo de modo planejado, não só para se beneficiar, mas também para beneficiar as suas famílias. A culpa deles também prejudicou seu relacionamento e confiança com o Deus eterno. O relato vai nos dizer que, ao ouvir esse pedido que os filhos atribuíram a Jacó, José chorou. José, então, se revela um homem maduro e forte, e ele não teve medo de chorar. Certamente a morte de seu pai mexeu bastante com suas emoções. Agora não há mais nenhum rancor no seu coração quando ele fala amavelmente aos seus irmãos. Versículo 21. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim José os tranquiliza, falando amavelmente. Particularmente eu fico maravilhada de olhar para esse relato bíblico e ver não só a maturidade, mas também a capacidade que esse homem tem de se compadecer, de ter perdoado completamente todo o mal que os seus irmãos fizeram contra ele, porque eles não só tentaram matá-lo, planejaram matá-lo, mas também o escravizaram, o venderam para o Egito para se tornar escravo, onde José esteve preso. Quem conhece bem o relato bíblico sabe que José foi preso injustamente, que ele sofreu, que ele padeceu anos, até que Deus realmente o honrou e o conduziu a se tornar o governador do Egito. E agora, com a sua família ali, os seus irmãos estão, como que o relato bíblico vai dizer, que eles se colocaram de joelhos, se dizendo escravos. José então fala amavelmente, os tranquiliza e assegura que ele não está no lugar de Deus. Ele faz a seguinte pergunta no versículo 19: será que eu estou no lugar de Deus? Essa frase resume a maturidade de José, tanto nos relacionamentos humanos, quanto em seu relacionamento com Deus. Reconhecer os próprios limites e deixar lugar para a ação de Deus são atitudes honestas e muito saudáveis. Essa frase também fazia parte do repertório de fé do seu pai Jacó. Veja como Jacó responde a Raquel no capítulo 30 de Gênesis, quando Raquel pede-lhe filhos. Jacó, no versículo 2, diz, irritado: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? E agora
José repete a mesma frase com os seus irmãos. José deve tê-lo ouvido muitas vezes do seu próprio pai. Já quando interpretou os sonhos de Faraó, José deixou claro que tudo era dado por Deus. Não cabe a nós buscar vingança, fazer justiça com as nossas próprias mãos, nem julgar, nem fazer milagres. Tudo isso é dádiva vinda das mãos do Deus Todo-Poderoso. José então vai dizer para eles: vocês planejaram mal contra mim. O homem maduro não é ingênuo. Mas não tenta sozinho resolver o problema. Assim, limitado pela realidade humana e pelas circunstâncias, José pode perceber e ver como Deus o tornou em bem. O mal foi feito por eles, mas Deus transformou toda a maldade em oportunidade de vida, de esperança e de perdão. Veja bem que José tinha todos os motivos para agora se vingar e destruir aqueles que lhe fizeram tanto mal. Mas Deus veio adiante e se antecipou, transformando toda dor, todo choro, toda miséria em oportunidade e em vida. E agora José, como governador, tem a oportunidade de abençoar sua família, de protegê-la e de ajudá-la a crescer, se multiplicar, como realmente eles vão se tornar um grande povo no Egito. Esse relato que conclui o livro de Gênesis nos dá também uma oportunidade de olharmos para o nosso passado, procedermos como José fez, cancelarmos todas as dívidas, perdoarmos a quem tenha nos ofendido, qualquer que tenha sido a circunstância, e olharmos para o futuro como uma oportunidade divina de começarmos uma nova história cheia de afeto, cheia de amor, cheia de boas considerações, entendendo que qualquer mal que tenha sido feito contra nós, Deus tem o poder de transformar em bênção, como realmente Deus tem feito até aqui. Que Deus nos abençoe e que hoje seja um dia para o perdão, o amor e os afetos. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.